Vamos lá, ouvintes, queridos amigos, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida. Fábio Alvarenga trazendo aqui a última notícia. Obrigado pela companhia e pela presença de cada um de vocês. Nós vamos falar aqui agora sobre o Dias Toffoli e o mega escândalo que aconteceu, sim, gente, o mega escândalo que aconteceu após as decisões no Supremo Tribunal Federal. E talvez você pergunte assim, é notícia velha? Não, é pelo contrário, acabou de sair na Revista Oeste e eu vou estar colocando aqui na íntegra para vocês e fazendo o meu comentário para que não haja dúvidas das veracidades das informações. Nós estamos vivendo um momento delicado na história do Brasil. As decisões do magistrado Toffoli, então, impactaram diretamente a cooperação judiciária e também ações internacionais fora do Brasil, atos de instrução e investigações conjuntas e trocas de informação entre Brasil e outras nações. O que acontece? Aqui que está o verdadeiro problema. É aqui que se encontra a verdadeira barreira que os próprios magistrados estão colocando. Porque o que a Revista Oeste traz aqui é que os países de primeiro mundo, para vocês terem uma ideia, em sua maioria não concordam com as decisões do Supremo Tribunal Federal. É simples assim. É simples de entender. O que acontece de fato é notório saber que, na realidade, todas essas decisões beneficiam não o povo brasileiro, quebram a diplomacia. E a diplomacia é algo muito importante entre o Brasil e os próprios países de primeiro mundo que agora queixam sim da decisão do magistrado Toffoli. E eu gostaria que vocês entendessem aqui comigo os detalhes e eu já volto para dar a minha opinião em cima do assunto. A Corte, que deveria ser o guardião da Constituição e o último bastião da moralidade pública, tem protagonizado episódios que mais parecem saídos de um roteiro sombrio de ficção jurídica. Desde o mês de junho do ano de 2023, o ministro Dias Toffoli, um dos nomes mais polêmicos da mais alta corte do país, anulou provas contra 28 estrangeiros investigados por corrupção, todos eles ligados ao maior escândalo de suborno da história da América Latina, protagonizado pela empreiteira Odebrecht. A revelação foi feita por uma reportagem detalhada da Gazeta do Povo e escancara o alcance global do tapetão jurídico que parece ter se instalado no Brasil. Segundo a argumentação do ministro, a Odebrecht teria sido coagida a firmar acordos de leniência, o que comprometeria a validade das provas colhidas. Essa justificativa, que beira o surreal, foi suficiente para desmontar um dos maiores arcabouços probatórios já reunidos na história do combate à corrupção transnacional. O resultado? Um tsunami de impunidade varreu países inteiros, e o Brasil passou a ser visto como um porto seguro para corruptos internacionais. As decisões do ministro Dias Toffoli impactaram diretamente a cooperação jurídica internacional. Atos de instrução, investigações conjuntas e trocas de informações entre o Brasil e outras nações foram interrompidos, comprometendo anos de trabalho de investigadores que lutaram, muitas vezes com risco à própria vida, para desmantelar o império corrupto da Odebrecht. Dentre os beneficiados estão políticos, empresários e figuras do alto escalão de ao menos 12 países. E não se trata de nomes secundários. Estamos falando de ex-presidentes, ministros, banqueiros e donos de grandes conglomerados empresariais. Um verdadeiro clube internacional da corrupção, agora blindado por um despacho brasileiro. No Peru, o ex-presidente Ollanta Humala e sua esposa, Nadine Heredia, foram condenados por lavagem de dinheiro, mesmo após Toffoli anular provas fundamentais contra o casal no mês de agosto de 2023. A justiça peruana, ao contrário da brasileira, manteve a firmeza e prosseguiu com as condenações, ignorando a tentativa de sabotagem vinda do Brasil.
Além deles, Toffoli também anulou provas contra Jaime Yoshiyama e Susana de la Puente, ambos ligados a campanhas presidenciais altamente suspeitas no Peru. Uma intervenção que escancarou o conluio transnacional de proteção a corruptos. No Equador, os beneficiados foram figuras como o ex-vice-presidente Jorge Glass Espinel e o ex-controlador-geral Carlos Pollitt, ambos envolvidos até o pescoço no recebimento de propinas da Odebrecht. No Panamá, o escândalo atinge o ex-presidente Ricardo Martinelli e seus filhos, além de outros figurões como Juan Carlos Varela, Demétrio Papadimitriou, Ricardo Francolini Arosemena e Juan Antônio Ninho Pulgar. Todos eles respiram aliviados graças à canetada de Toffoli. Na Colômbia, Oscar Ivan Zuluaga e seu filho, financiados pela empreiteira brasileira, também foram alcançados pelas decisões generosas do ministro. Na Holanda, empresários como Paul Willem van Wylen e Hendrik Andries van Wylen, investigados na chamada Operação Máquina, tiveram provas contra si jogadas no lixo pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil. No México, Emílio Lozoya, ex-diretor da estatal Pemex, outro nome central na teia de corrupção da Odebrecht, celebrou a anulação das provas. Na Áustria, o empresário Peter Weinzierl recebeu o mesmo benefício. Na Espanha, investigações travaram. Na Suécia, Bo Hans Wilhelm Ljungberg, acusado de intermediar propinas à Petrobras, também viu o céu se abrir após as decisões de Toffoli. O que se assiste é a consolidação de uma nova diplomacia judicial brasileira. Uma diplomacia que não serve ao povo nem à soberania nacional, mas sim aos interesses de um seleto grupo de intocáveis. Com a canetada de um ministro que já demonstrou, em outras ocasiões, desprezo pela Operação Lava Jato e pelos esforços do Ministério Público, o Brasil se torna um abrigo jurídico para os poderosos que, em seus países, estariam atrás das grades. Não se trata apenas de interferência internacional. Trata-se de uma ruptura com o próprio conceito de justiça, ao anular provas colhidas de forma legítima, com base em acordos de leniência, firmados sob fiscalização de diversas autoridades. Toffoli implode o próprio edifício da responsabilização penal. Alega coação, mas não aponta quem coagia, como coagia, ou por que os advogados de defesa não contestaram isso no momento da homologação dos acordos. Vocês acabaram de ouvir aí o que aconteceu, ou seja, é o Brasil retrocedendo. Nós não estamos vendo aqui um Brasil avançando, repito, retrocedendo em suas ações no quesito justiça, ou nós estamos falando alguma bobeira? No entanto, as fontes que vocês acabaram de ouvir da Revista Oeste, detalhada por jornalistas, traz a nós a realidade daquilo que deveria ser um impacto positivo e vira, na realidade, um verdadeiro filme de terror, um filme cuja a maioria das pessoas ficam horrorizadas ao ver. Cadê aquele Supremo independente? Cadê aquele Supremo imparcial? Ainda mais com a pessoa do Dias Toffoli, que deu o pontapé inicial em cima das decisões, por exemplo, do turmão investigado, réus confessos da Força Tarefa da Lava Jato. É isso que nós estamos aqui mostrando para vocês todos os dias e a importância de nós estarmos aqui dentro de um jornalismo sério, abordando as reais situações que vão de encontro àquilo que nós estamos aqui falando e decidindo. Então é muito importante que o Brasil, de fato, saiba a realidade por trás dos bastidores das decisões do magistrado Dias Toffoli. Não adianta, não tem conversa. Até quando o povo aceitará essas inversões de valores? Até quando veremos decisões sendo em cima do alto escalão absolvidas, enquanto policiais, procuradores e juízes que ousaram enfrentá-los são perseguidos e, o pior,
desmoralizados. É isso que está em jogo aqui e é isso que nós estamos trazendo para vocês. Nada mais, nada menos do que a verdade, nada mais, nada menos do que as fontes verídicas e verdadeiras que correm aí na tela de vocês. Então é muito importante o seu compartilhamento. Todos os dias nós estaremos trazendo aqui detalhadamente cada cobertura para que você entenda melhor, para que o conteúdo fique melhor, bem elaborado, bem explicado, porque juntos, na realidade, nós vamos fazer a diferença e vamos conseguir sim, se Deus quiser, resgatar o nosso Brasil e trazer de volta a bandeira do conservadorismo. Fábio Alvarenga, fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade.